Diletos amigos, saudações a todos. Hoje, no nosso episódio do Semcast, temos um convidado muito especial. Presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e meu mentor na neurocirurgia, professor Dr. Eberval Gadelha. Professor, muito grato pela sua presença aqui no nosso Semcast. Obrigado vocês pelo convite, grande prazer estar com vocês hoje. Nós que agradecemos. Bom, primeiramente eu faço essa pergunta para todos que vêm aqui. Como que foi que surgiu o interesse do senhor pela neurocirurgia? Bom, Anderson, eu sempre imaginei a neurocirurgia como uma prática solitária, né? Eu tinha como estudante de medicina um interesse muito grande pelas coisas do sistema nervoso, funcionamento do cérebro, neurociências em geral. E a prática da neurocirurgia me levava por esse lado, para preencher esse anseio, e, por outro lado, me colocava um desafio, por ser uma especialidade muito difícil, que exigia muita dedicação, muito esforço, dentro daquela lógica de que o neurocirurgião é um solitário do centro cirúrgico, né? Você sabe, nós operamos até com as luzes apagadas e com concentração total. Então, nós somos artistas, entre aspas, e as nossas obras, elas não são vistas por ninguém, porque estão dentro da cabeça dos outros, por assim dizer. Mas tinha algum nome lá onde o senhor se formou que o senhor se espelhava? Falou, não, esse é o modelo. Tinha, na verdade, um neurologista clínico, né, que era um pesquisador também, que me levou para o lado do estudo do sistema nervoso, que era o professor Carlos Maurício de Castro Costa, já falecido, mas que foi um dos grandes incentivadores e um grande professor e um grande mentor, e que me ajudou muito na minha carreira como estudante, como pesquisador e como médico e cirurgião. E assim, quando o senhor terminou o curso de medicina, como que o senhor decidiu vir para São Paulo? O senhor já me falou que o senhor já tinha começado em outro lugar. É para São Paulo capital, né? São Paulo capital. Então, para quem não sabe, eu me formei em Fortaleza e tinha recomendações de pessoas de Fortaleza para fazer residência no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Então, eu vinha para São Paulo e fui aprovado em São José do Rio Preto e comecei a residência lá. Mas, conhecendo melhor a dinâmica de São Paulo, eu percebi que, na verdade, a Universidade de São Paulo era o centro da vida acadêmica nacional e de toda a América Latina. Então, eu, conhecendo melhor essa realidade, me propus a mudar de residência e fui fazer residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e até hoje estou lá, sou professor de neurocirurgia. Bom, vamos falar um pouco sobre residência. Na época que o senhor se formou, eram 4 anos, salvo engano. Quando eu me formei, estava nesse período de transição entre 4 e 5 anos, não se sabiam. E os mais novos são 5 anos. Por que houve essa mudança? Quando eu fiz a minha residência, o HC era o único hospital no Brasil que tinha 5 anos de residência. Então, já me formei com 5 anos. O 5º ano era facultativo, mas, na verdade, todos nos ficávamos porque era fundamental essa complementação de 1 ano. Existem vários motivos para a residência de neurocirurgia ser uma residência mais prolongada, né? Você sabe muito bem que a aquisição das habilidades para um bom neurocirurgião leva tempo, né? Esforço, muita dedicação, como eu falei no começo. Então, é impossível adquirir essas habilidades em tão pouco tempo. Por outro lado, a neurocirurgia, como todo conhecimento humano, se expandiu demais. Então, nós temos hoje várias subespecialidades dentro da neurocirurgia. E para o residente ter uma ideia e um conhecimento básico e adequado para atender bem um paciente, ele precisa de tempo para estudar todas essas nuances e todo esse conhecimento que foi adicionado à neurocirurgia. 5 anos é pouco, eu acho. Então, acho que nós devemos, eu como presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, entendo e tenho proposto, dentro do nosso Conselho Deliberativo, que nós aumentemos o tempo de residência médica para 6 anos. E eu acho que por 2 motivos principais. Primeiro, por esse que eu falei, que o conhecimento se ampliou demais, é impossível formar um neurocirurgião adequadamente em 6 anos. E por outro motivo, que houve uma restrição na carga horária do residente, uma restrição legal, né? Nós temos que obedecer um máximo de 60 horas semanais. Então, isso também limita muito o tempo de formação do residente.
Então, acho que a residência de médico de neurocirurgia, na verdade, deveria ser 6 anos, é uma opinião pessoal. Não é uma opinião institucional ainda, mas nós organizamos um grupo de estudo dentro da sociedade brasileira para fazer uma proposição ao Ministério da Educação para aumentar mais um ano de residência médica. Obviamente, isso é uma informação não oficial e também não é a posição oficial ainda da sociedade, está sendo discutido internamente. Por isso eu tenho duas dúvidas, dois pontos a colocar. Por que neurocirurgia não necessita de uma especialidade básica, como cirurgia geral, por exemplo, para acesso, que é o primeiro ponto, e o segundo, assim, comparado com outros países, por exemplo, o próprio Estados Unidos, nós temos um tempo muito menor do que eles, né? Informação do residente. A sua primeira pergunta tem um aspecto histórico. A neurocirurgia ela se originou dentro das enfermarias de neuroclínica, né? Cirurgiões gerais foram levados a trabalhar dentro da enfermaria de neurologia clínica e começaram a se dedicar especificamente à cirurgia neurológica. Isso no começo, nos primórdios da especialidade. E isso, historicamente, se vinculou muito à neurologia e à neurocirurgia. E o conhecimento neurológico é muito importante para nós. O exame neurológico é um exame complexo, diferente de exames da semiologia de outras especialidades. O conhecimento da neuroanatomia, da anatomia funcional, mesmo da terapia intensiva, que é própria, tem muitos aspectos da terapia intensiva próprios da cirurgia neurológica e da neurologia clínica. Então, por esses motivos, a neurologia clínica é um pré-requisito, né? Hoje, a residência de neurocirurgia. Eu vejo isso de forma positiva. Agora, a questão da cirurgia geral ser um pré-requisito, eu acho que existem muitos aspectos técnicos da cirurgia geral que são importantes para o neurocirurgião, né? Aquela noção básica, os conceitos básicos de cirurgia geral que nós, neurocirurgiões, não aprendemos na nossa residência, né? Nós já entramos na cirurgia neurológica como neurocirurgiões sem nenhum conhecimento de cirurgia geral, a não ser aquele do internato, né? Você, como uma pessoa que se formou em cirurgia geral, sabe do que eu estou falando. E para citar um exemplo prático disso, além do seu, o professor Evandro de Oliveira, falecido, ele fez residência em cirurgia geral antes, né? Então, isso, eu não sei agora, para ser exato, se ele fez residência em cirurgia geral completo ou se o grande mentor dele foi um cirurgião geral. Mas, de qualquer forma, ele trouxe à neurocirurgia os princípios básicos da cirurgia geral. E é possível que isso tenha feito dele, além da sua particularidade excepcional de ser um grande neurocirurgião, isso fez da cirurgia dele uma cirurgia diferente e que pôde ser passada aí para a nossa geração também. E assim, a comparação da nossa residência, por exemplo, com as residências dos Estados Unidos, eu lembro que lá o pessoal demora 7 anos. Sim. A neurocirurgia na Alemanha, 8, né? Nos Estados Unidos, 7. Então, a neurocirurgia é uma especialidade de longa duração mesmo, né? Como eu falei, o aprendizado ele tem que ser longo e exige muita dedicação, muitas horas, muito esforço, muito treinamento. E o treinamento do neurocirurgião, ele não deve começar no centro cirúrgico, né? Ele deve começar no laboratório de dissecção, de técnica cirúrgica, porque as cirurgias são muito complexas. Nós não podemos nos dar o luxo ou nos dar, eventualmente, a irresponsabilidade de fazer um treinamento direto no paciente, né? Então, tudo isso leva tempo, é preciso montar uma estrutura para isso e oferecer aos residentes essa formação de laboratório em termos de dissecção cirúrgica. O senhor tocou num ponto aqui em que, por preceitos legais, né, diminuiu a carga horária, o residente hoje. Mas isso, de certa forma, impacta muito na formação. Por exemplo, tem cirurgias nossas que duram mais do que o tempo que o residente deveria ficar naquele dia. Assim, não sei como que se consegue fazer um residente forjado nisso, com cargas horárias estritas, né? De você...
existem as generalidades e as particularidades, né? Vamos às generalidades. O que se observou em estudos americanos é que quando o residente é submetido a uma carga horária maior que 60 horas, a quantidade de erro aumenta. Então, baseado nisso, se estipulou no Brasil que o tempo ideal seria 60 horas. Isso está provado, a gente não pode ir contra a evidência. Então, o que nós temos que fazer é, na verdade, aumentar o tempo de duração. Se nós estamos constritos a uma carga horária de 60 horas semanais, aumentamos, então, a duração total da residência médica. Essa é a solução para que a carga horária final do residente seja complementar. Eu duvido que alguém entre no avião, um piloto que não tenha o tempo de voo adequado para que ele pilote de forma segura aquele avião. A mesma coisa, o mesmo princípio deve ser aplicado ao médico, ao neurocirurgião. Recentemente teve um episódio, creio que o senhor chegou a ouvir, dos residentes de ortopedias que fizeram uma debandada por excesso de trabalho, alguma coisa assim. O senhor tem alguma opinião sobre esse fato? Excesso de trabalho é a rotina do médico. Se o residente ele reclama da carga horária enquanto residente, ele vai viver uma vida em que ele vai trabalhar mais do que enquanto residente. E a responsabilidade não é mais institucional, não é mais do preceptor, não é mais do assistente, vai ser só dele, né? Então, a primeira coisa a se pensar tem que ser pensada antes de fazer a faculdade de medicina, na verdade. Mas eu acho que a gente tem que respeitar os limites humanos em função de carga horária de trabalho. E nós temos que entender que existem mudanças geracionais, né? A nossa geração é uma geração diferente da dos nossos pais, os nossos filhos são diferentes de nós e os nossos netos serão certamente diferentes dos nossos filhos. Então, isso precisa ser entendido. Não acho que a melhor maneira seja conflitar, fazer julgamentos, mas ter uma compreensão do que acontece, adequar a essa nova geração e fazê-la com que ela tenha uma formação adequada, porque é essa geração que vai cuidar da nossa, né? Quando nós envelhecermos e eventualmente nós precisarmos de um neurocirurgião ou de um cirurgião de outra especialidade, são eles que vão cuidar de nós. Então, nós temos que zelar pela formação deles, compreendendo os seus anseios, suas inspirações e também aproveitando a oportunidade para ensiná-los alguma coisa, se eles tiverem... Ensiná-los não em termos técnicos, mas ensiná-los a vida, né? E as perspectivas, se eles estiverem abertos a isso. Bom, hoje em dia, tanto pela SBN quanto pelo governo, você pode formar um neurocirurgião. Correto ou não? Na verdade, a residência médica é uma atribuição do Ministério da Educação, né? Então, quem forma o residente é o Ministério da Educação, quem dá o título de residente. Uhum. A SBN entra como um parceiro do Ministério da Educação, parceiro produtivo, um parceiro que é ouvido sempre pelo Ministério da Educação, mas não tem a última palavra. A última palavra é do Ministério da Educação. Então, hoje nós temos residências que são SBN e que são MEC, e que no passado havia residência só SBN, né? Uhum, sim. Mas que a pessoa não tinha o título do MEC. O que nós fizemos ao longo dos anos foi unificar. Então, hoje, as residências são basicamente SBN e MEC, onde o MEC tem a prerrogativa de credenciar ou descredenciar um serviço de residência médica. Aí, claro que o MEC sempre envolve a SBN, e a SBN participa de forma ativa, proativa e colaborando profundamente com o Ministério da Educação. Eles nos escutam muito. Bom, mas nesse caso, por exemplo, obviamente existe um número limitado de vagas de neurocirurgia. E assim, a neurocirurgia com certeza não contempla todo o Brasil, né? Como que regula isso? E a maioria dos serviços estão focados aqui em grandes capitais, né? O Brasil é um país extremamente desigual, né? É desigual em tudo, né? Até a própria desigualdade do Brasil é desigual. O que isso significa? Os serviços de residência médica são distribuídos de forma bastante heterogênea no país. A maioria é concentrada no eixo Sudeste e Sul,
Então, as pessoas acabam vindo para a região sudeste, para a região sul, faz residência, alguns deles não voltam para a cidade de origem, o que faz com que essa concentração de neurocirurgião seja parcialmente dependente da concentração do serviço de residência médica, ou seja, aqueles centros que têm serviço de formação acabam concentrando mais neurocirurgião formados no final. Isso desequilibra ainda mais a distribuição de neurocirurgião no Brasil. Nós temos estados onde a razão de neurocirurgião habitante é bastante adequada. Nós temos estados em que existe um déficit grande de neurocirurgião e nós temos estados que nós temos um grande excesso de neurocirurgiões, né? A solução para isso é incentivar com que o médico se interiorize, né? Com que o neurocirurgião se interiorize, incentivá-lo com boas propostas de emprego, com boa estrutura para trabalho, né? A estrutura do neurocirurgião, ela para trabalhar é complexa, nós temos que ter bons hospitais, bem equipados, com boa tecnologia. Muitas vezes essas tecnologias são caras de adquirir, caras de manter, e as autoridades, sejam elas governamentais ou mesmo da medicina privada, muitas vezes não querem fazer esse investimento. A solução é investir e incentivar os médicos, não só os neurocirurgiões, a se distribuírem melhor pelo país. Mas o que ocorre, assim, o neurocirurgião que é formado, por exemplo, em São Paulo, que tem acesso a um hospital de ponta, a tecnologias que talvez não tenham no resto do Brasil, como ele faz para voltar para um lugar que talvez ele não vai ter disponível o que ele aprendeu a fazer dessa forma? É muito difícil. É muito difícil e é difícil. É um tema que, assim, envolveria uma solução da medicina pública e da medicina privada, né? Se nós formos analisarmos a medicina pública, a neurocirurgia em especialidade é bastante importante, muito importante, mas do ponto de vista de saúde da população, ela tem um papel restrito. Um exemplo, o combate às doenças da infância, próprias da infância, sarampo, rubéola, catapora, é muito mais importante do ponto de vista populacional do que o tratamento de um tumor cerebral. É claro que para o indivíduo o mais importante vai ser aquilo que ele tem. Eu não estou desvalorizando a doença, mas como o gestor pensa? O gestor pensa ele tem um recurso financeiro, é um recurso limitado e ele tem que aplicar naquilo em que o impacto na população vai ser maior. Isso um gestor decente, né? Nós temos as anomalias nacionais que muitas vezes as pessoas não pensam dessa forma. Mas o gestor tem que pensar assim. Então, os recursos são limitados e ele tem que investir naquilo que impacta mais a população. Esse é um ponto. O outro ponto é a má gestão financeira, ou seja, o prefeito vai investir naquilo que é melhor para ele eleitoralmente, para a sua base eleitoral, para os seus clientes eleitorais, né? E há uma má gestão do recurso. E a outra coisa é a falta de planejamento. Não existe um plano diretor para a saúde brasileira, né? Como é que o gestor vai investir para melhorar a saúde? Cada um faz uma coisa da sua cabeça. Não existe um plano coordenado, um plano central, um eixo em que vai coordenar as ações na saúde, né? E aí a neurocirurgia, como uma especialidade super especializada, né, fica um pouco à margem por todos esses fatores que eu coloquei. Bom, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê grandes centros que têm neurocirurgia, desde Nova York até na Califórnia, passando pelo Barrow lá, mas todo lugar tem alguns centros. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui, se você precisar realmente, assim, todo mundo fala, olha, precisar de um tratamento neurocirúrgico, você deve ir para São Paulo. Talvez isso também dificulte um pouco, porque ninguém quer fazer neurocirurgia e trabalhar. Eu mesmo já fui uma vez convidado para ir para o interior do Mato Grosso, e chegava lá, nem tomografia tinha. Essa é uma realidade que o neurocirurgião não pode aceitar, né? Ele não pode aceitar essas propostas de emprego que não vai oferecer a ele as condições dignas de trabalho, né? Então, essa é uma proposta que ele não vai aceitar, ele não pode aceitar, e se ele aceitar vai ser por pouco tempo também, né? Porque isso vai aviltar a profissão, o dever que ele tem de tratar bem dos seus pacientes.
se defende muito, se defende não, né? Se fala muito hoje sobre planos de carreira, né? Digamos, pessoa que está se formando. Mas nem sempre isso, queria saber a opinião do senhor, se é o que vai fixar esse médico nesse local. Porque às vezes o cara vai lá para o extremo oeste do país, mas 2, 3 anos ele já está em Brasília, alguma coisa assim. Não sei se... Nós temos uma questão, opinião pessoal, que vem da formação básica do médico brasileiro. O médico brasileiro é um médico urbano de grandes centros, tá? Então, ele já, de berço ou de origem, ele já é um médico de grande centro urbano. Então, raramente o médico se forma pensando em se interiorizar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Os Estados Unidos, essa questão ela é menos evidente por conta de como a sociedade americana, como a economia americana se desenvolveu. Mas no Brasil ainda nós somos um pouco provinciais, né? Então, nós somos urbanos, animais da cidade e de grandes cidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse que a gente já debateu antes, que você colocou muito bem. Não existem condições adequadas em centros, em cidades menores, em cidades mais longínquas, tá? Então, a primeira coisa para interiorizar o médico é incentivar o médico a ir lá, é pagar bem e oferecer boas condições de trabalho. Isso quem pode fazer é o governo, né, coordenando as ações de saúde no Brasil, e quem pode fazer é a medicina privada, se tiver interesse em fazer um investimento, né? E muitas vezes, como eu falei, não está interessado em investir porque os equipamentos são caros, e a neurocirurgia abrange uma porção limitada da população, né? Todo mundo está sujeito a ter um infarto do miocárdio, uma cólica biliar, mas poucas pessoas, felizmente, vão ter um tumor cerebral, um aneurisma cerebral. Então, isso dificulta também o investimento, porque a massa consumidora é menor, né? Bom, queria tocar no assunto aqui. O senhor fez pós-graduação fora também, o senhor ficou no Barrow 2 anos lá. Queria que o senhor falasse da experiência que o senhor teve lá, justamente, e se isso é necessário para um aprimoramento neurocirúrgico, ou se ele consegue, ou se o residente, né, isso para os residentes também, se o que ele tem aqui, né, seria suficiente. Eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de ouvir. Hoje no Brasil nós temos grandes centros formadores, né? Nós temos grandes hospitais, em geral hospitais universitários, que têm laboratórios de treinamento, tudo. A minha ida ao Barrow foi muito importante do ponto de vista pessoal, familiar e profissional. Eu acho que eu ganhei nas 3 esferas aí. Profissionalmente, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, pessoas de muito valor, de muita inteligência, de muita competência. Eu aprendi bastante com eles. Eu pude verificar como os americanos trabalham, como eles veem, o que eles valorizam. O americano valoriza muito o resultado. Ele não quer saber se você é bonito, se você é feio, se você é educado, se você... Enfim, ele quer saber o que você produz. E eu acho isso foi embora a gente saiba disso na teoria, é importante ver como isso funciona na prática, né? Eu tive a oportunidade de ver a tecnologia, o conhecimento sendo feito, né? Não pegar o conhecimento pronto, eu tive a oportunidade de vê-los experimentando nova tecnologia, propondo coisas, eu tive a oportunidade de propor novas técnicas, então eu vi a coisa acontecendo, eu tive a oportunidade de produzir e fazer uma pequena participação aí na história da neurocirurgia também. Bom, nosso programa tem histórias também, né? O senhor lembra alguma história com relação por exemplo, o que inspirou o senhor a fazer neurocirurgia vascular? Gostaria de ouvir essa história. Bom, eu acho que foi mais um viés de formação mesmo. Eu era residente do HC e a neurocirurgia vascular era uma especialidade que se exigia mais técnica, mais treinamento, mais obstinação. E nós tínhamos uma pessoa de personalidade muito forte e muito inspiradora, que era o Evandro, né? Que
que nos inspirou a seguir por isso. Então, acho que foi isso, o desafio da subespecialidade e a proximidade com o Evandro, que quando eu era preceptor, ele era o chefe da vascular e nós éramos muito próximos. Acho que foram os dois motivos que me levaram a pensar mais e a fazer mais neurocirurgia vascular. A primeira vez que eu vi o Dr. Evandro foi num congresso. E assim, ele tinha muito cuidado com os residentes, pelo menos no congresso, né? Mas assim, durante as palestras com seus pares, né, ele era, tentando achar uma palavra adequada aqui, muito severo, né, vamos assim dizer, em termos de críticas, né? Não sei se era a opinião. Ele tinha esse estilo, sim, combativo, né? Muito. Defendia as ideias dele com bastante ardor. Professor, muito grato pela sua presença. Ficamos por aqui nesse episódio, mas o professor Eberval estará aqui no próximo episódio do 100cast para falar um pouco mais sobre neurocirurgia.